Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3. Quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Bruno Galvão, da área de Ciências da Natureza. E nesta aula vamos retomar os temas Reino Plantae e Reino Animalia, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professor Bruno? Isso mesmo, Daniela. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Espero que vocês também estejam bem. Nós vamos então tratar desses assuntos, que é o Reino Plantae e Reino Animalia, que são assuntos voltados para vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Bom, esses dois reinos são muito interessantes, mas também trata-se de um conteúdo dentro da biologia, um conteúdo gigante, um conteúdo realmente incrível. Só de pensar, por exemplo, no reino Animalia e pensando apenas nos artrópodes, melhor ainda, pensando só nos insetos. Já foram descobertos mais de 1 milhão de espécies de insetos. E isso um pedacinho do reino Animalia. O reino Plantae também tem uma quantidade de espécies absurdas. Então, trata-se de um assunto muito grande, muito interessante, mas a gente vai tentar aqui pegar os pontos principais desses assuntos aqui com algumas questões do PET 2. Bom, vamos para a questão 1 aqui. Essa questão é muito boa, porque essa questão ela resume bem a primeira semana aí, do PET 2. A primeira e a segunda, inclusive, tá? Substitua os números pelos termos adequados e reescreva a frase no espaço abaixo. Bom, vamos ver essa questão aqui, ó. Primeiro aqui, ó, vamos ler. As plantas podem ser classificadas em... E essa letra romana, esse 1 romano aí, esse número romano, perdão, nós temos que substituir ele. Nós temos que colocar no lugar dele a palavra correta, o termo correto, para a gente completar essa frase. Na verdade, trata-se de um texto maior lá no seu PET, eu tive que dividir ele aqui nos slides, essa é só a primeira parte lá daquele textozinho lá. Então, as plantas podem ser classificadas em alguma coisa e vasculares. Vasculares, a gente tem que lembrar de plantas que têm vasos condutores de seiva. Vasculares, vasos. Então, se a gente tem alguns tipos de plantas que têm vasos, nós temos outros tipos de plantas que não têm vasos. Na biologia é muito comum a gente representar o não com a letra A. Então, em vez de você falar vasculares, não vasculares, perdão, você vai falar avasculares. Então, as plantas podem ser classificadas em avasculares, ou seja, sem vasos condutores de seiva, e vasculares, com vasos condutores de seiva. Vamos ver a resposta? Está aqui. Avasculares. Como é que fica essa frase, então, reescrita? As plantas podem ser classificadas em avasculares e vasculares. Aí, sua resposta estaria completa, correta. Vamos lá, ainda continuando nessa questão. As plantas vasculares são divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. Então, nós temos vasculares e avasculares. Só para lembrar aqui, avasculares, sem vasos condutores de seiva, eu estou falando de briófitas. Vasculares, nós estamos falando de todas as outras pteridófitas, gimnospermas e angiospermas têm vasos condutores de seiva. Então, todas essas três que eu falei por último são vasculares. Só que as vasculares ainda podem ser divididas em plantas sem sementes e com sementes. As plantas tal, né, formam um grupo de plantas vasculares sem sementes. Então, esse 2 romano aqui, nós temos que colocar aqui quais são esse grupo de plantas aí que são vasculares, mas ainda não têm sementes. E são justamente as pteridófitas. Lembra que quando a gente classifica os seres vivos, a gente começa do que nós consideramos, de certa forma, menos complexos, e à medida que vai surgindo características mais complexas, a gente vai colocando eles nos grupos seguintes, mostrando, de certa forma, uma linha evolutiva. Então, primeiro a gente tem as briófitas, que são avasculares, sem vasos condutores. Logo em seguida,
surgem as pteridófitas, que têm vasos condutores, mas as pteridófitas ainda não têm sementes. Portanto, resposta, pteridófitas. Essa frase ficaria assim: as plantas vasculares são divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. As pteridófitas formam o grupo de plantas vasculares sem sementes. Ainda nessa questão, vamos para a próxima parte dela. Bom, aqui a gente vai conseguir resolver 3 pontos dessa questão de uma vez só. As plantas 3, do grupo 3, têm sementes nuas, sementes sem proteção. E as plantas do grupo tal aqui, né, do grupo 4 aqui, têm sementes protegidas por alguma coisa. Então, nós temos que descobrir aqui do que se trata. Bom, nós já falamos aqui de briófitas e pteridófitas. Sobrou para a gente aqui, se for para variar aqui um pouco, sobrou gimnospermas, que nós não falamos, e angiospermas. As têm sementes nuas. Quem tem sementes nuas são as gimnospermas. Então, essas plantas, então, elas já têm vasos condutores de seiva, são vasculares, elas possuem sementes, só que as sementes dessas plantas, as gimnospermas, as sementes são nuas, elas não têm uma proteção por fora da semente. Continuando a frase, depois de sementes nuas, e as têm sementes protegidas. Quais que têm sementes protegidas? O próximo grupo, as angiospermas, que seriam o grupo mais bem adaptado e, portanto, inclusive é o mais diverso do planeta Terra. As angiospermas são as plantas que a gente vê na rua em geral, que tem flores, são todas angiospermas, a grande maioria. Todas que têm flores, inclusive. Eu falo as plantas em geral, a grande maioria que nós vemos por aí são angiospermas, tá? Bom, então, e as angiospermas têm sementes protegidas por... Agora, a semente é protegida pelo quê? O que protege a semente é o que nós chamamos de fruto. Então, as angiospermas, elas têm como característica específica do grupo que elas têm flores, e as flores dão origem a frutos, e esses frutos têm o papel de proteger a semente, e mais do que isso, esses frutos eles atraem animais, e animais que se alimentam desses frutos ainda podem espalhar essas sementes por aí, facilitando com que essa planta se reproduza, não só, mas que ela espalhe o seu grupo por todo o mundo, como acontece na verdade. Isso é interessante, né, Daniela? É muito interessante que a adaptação de uma planta seja ter um fruto que atrai animais. Imagina você ter uma coisa que atraia para alguém para permitir que algum outro animal coma uma coisa que você produziu, mas na verdade é um benefício para você. Certeza. Porque esse animal pode espalhar as sementes suas para tudo quanto é canto. Se for um lugar, animal voador, verdade. então pode levar para muito longe, né? Bom, então essa é a ideia aí do reino planta e essa questão resume bem o reino planta aí. Ou plantae também. Tá aqui as respostas aqui da última parte dessa questão. As gimnospermas têm sementes nuas e as angiospermas têm sementes protegidas por frutos. Bom, questão 2. Aqui a gente já está entrando no reino animalia. O reino animalia realmente, ele ainda se destaca em relação às plantas, é um reino gigantesco. Observe as imagens e responda. Vamos olhar as imagens primeiro. Temos essa imagem A, imagem B e imagem C. Nós vamos voltar nelas, não se preocupe. Daniela, você pode me ajudar, por favor? Posso. Letra A. Classifique os animais A, B e C de acordo com o filo a qual pertencem. Ok, então, essas figuras que nós vimos, nós temos que classificar esses animais de acordo com o filo que eles pertencem. Vamos voltar para as figuras aqui, então. Vamos olhar só para essa figura A. Esse animal aqui, que animal que seria esse? Bom, vamos pensar aqui. Nós temos aqui alguns tentáculos. Esse animal, muito provavelmente, esse tipo de animal, ele vive aqui, a dica é que ele vive, é muito comum em ambientes marinhos. E esse animal, inclusive, ele é uma fase
da vida das águas vivas. Eu até poderia dizer que ele é de certa forma, uma água viva. Na verdade, ele é um pólipo, que é uma fase da vida das medusas, da água viva. E a água viva pertence a qual filo? Quinidários. É o segundo filo que a gente estuda. A gente estuda poríferos, depois a gente estuda quinidários. Vamos ver a resposta aqui? Está aí. Então, esse animal pertence ao filo dos quinidários. E esse animal? Esse é aquele animal que nós consideramos o animal mais simples que existe. Esse animal, ele até lembra mesmo, você olhando para ele, ele lembra uma esponja de tomar banho, né? E por isso o nome esponja. Aqui pode ser uma esponja do mar. Essas esponjas, elas pertencem ao filo poríferos, porque ela é cheia de poros. Isso tem a ver com a alimentação dela, a gente vai ver daqui a pouco, mas ela é cheia de poros e por causa desses poros o nome tem a ver com essa característica e, portanto, poríferos é a resposta para essa letra B. Para essa figura B. E, finalmente, esse animal aqui, que está identificado como o animal C, também está lá no seu pet, bonitinho, quando você estuda Reino Animalia. Bom, esse animal aqui, primeiro, veja só como ele é alongado. Se você reparar uma figura dessa, você vai ver que ele é cheio de segmentos, cheio de risquinhos dividindo o corpo dele. Então, ele já é um animal segmentado. Inclusive, esse aqui é o famoso sanguessuga. Ele talvez não seja o melhor exemplo para falar desse filo, mas o sanguessuga, ele pertence ao filo que também pertence às minhocas, que é o filo dos anelídeos. Anelídeos porque ele possui esse monte de anéis dividindo ele. Então, é um grupo que já possui segmentos no corpo. Vamos lá para a próxima. Por favor. Letra B. Como esses animais obtêm alimentos e que tipo de digestão eles realizam? Obrigado, Daniel. Bom, vamos lá. Já caí direto na resposta, né? Mas não tem problema não, vou comentar um pouquinho sobre essas respostas. Como eles obtêm alimento e como que é a digestão deles. Eu vou falar primeiro da digestão. Os quinidários, eles têm uma digestão extra e intracelular. Ou seja, uma parte do que ele se alimenta começa a ser digerido fora das células. Ele tem uma cavidade que é a boca, ele tem os tentáculos, né? O quinidário pensa aí na água viva. Aqui a base, a parte superior e aqui os tentáculos dela. Esses tentáculos, eles podem possuir toxinas que paralisam o animal, porque eles são carnívoros, eles se alimentam de animais, pequenos animais. E aqui ela tem uma boca, por essa boca esse animal então é colocado dentro dessa boca e na parte interior desse animal começa a ser digerido, mas ainda não dentro de células. Então, parte da digestão começa com enzimas e depois de já estar um pouco digerido, essas partículas vão ser colocadas dentro de células, vão ser levadas para dentro de células, absorvidas e vai terminar a digestão intracelular. Por isso, digestão extra e intracelular. E isso é uma curiosidade bem legal, viu, Daniela? Quinidários, aquelas medusas água viva, são carnívoros. Muita gente se assusta com essa informação. Olha. Eles podem se alimentar de pequenos crustáceos e outros animais. Bom, os poríferos, esses aqui só têm digestão intracelular. Os poríferos são considerados filtradores porque eles são cheios de poros, como eu falei anteriormente, e por esses poros entra a água do mar está cheia de nutrientes, e células internas desses poríferos, chamadas de coanócitos, são capazes de absorver esses nutrientes e fazer uma digestão. A digestão ocorre dentro dessas células, então, os coanócitos, e desses coanócitos, os nutrientes são passados para as células vizinhas. E, finalmente, os anelídeos, que têm digestão extracelular. Quando a gente fala de digestão extracelular, nós estamos falando de animais que possuem um tubo digestivo completo. O que é um tubo digestivo completo? É um tubo digestivo que possui boca e ânus. Tem um começo e um fim. O alimento entra entra na boca e ele vai ser eliminado pelo ânus. Agora, ali especificamente, nós temos o sanguessuga, que é um ectoparasito que se alimenta de sangue de vertebrados. Se pensarmos em minhocas, que também são anelídeos, não é assim, tá? No caso de minhocas, elas retiram nutrientes do solo.
Então aí está aí as respostas da questão 2. Vamos para a questão 3, por favor, Dani. Vamos lá. Artrópodes e equinodermos são animais dotados de esqueleto. Compare os esqueletos desses animais, levando em consideração os seguintes aspectos. Vamos lá? Sim. Letra A, materiais que os compõem. Letra B, posição que ocupam no corpo. E letra C, funções que podem exercer. Obrigado, Daniela. Nada. Bom, materiais que os compõem. Nós estamos falando aqui de esqueleto, de estruturas que normalmente têm a ver com sustentação do corpo. Materiais que os compõem, posição que ocupa esse esqueleto e a função que esse esqueleto pode exercer. Materiais que os compõem primeiro. Artrópodes tem um exoesqueleto de carboidrato, um carboidrato chamado quitina. Carboidrato, isso mesmo, o açúcar é um carboidrato, o açúcar da sua casa. A glicose é um carboidrato. Já os equinodermos têm um endoesqueleto de calcário, então tem cálcio na sua formação. É mais parecido com o nosso, né? Sobre a posição que ocupam no corpo. Artrópodes, como eu disse, exoesqueleto. O esqueleto é externo, é do lado de fora do artrópode. Já os equinodermos têm endoesqueleto, característica importantíssima dos equinodermos, porque é a primeira vez que surge... Bom, eu não diria a primeira vez, porque alguns moluscos também têm. Mas eu posso dizer que é a primeira vez que tem um endoesqueleto que ocupa o corpo inteiro internamente. É o endoesqueleto de equinodermos. Então é internamente, é o esqueleto dentro do corpo e não do lado de fora, como dos artrópodes. E finalmente as funções que podem exercer. Nos artrópodes, esse exoesqueleto, essa capinha dos insetos, aquela casquinha dura do lado de fora da barata, que parece tão nojenta, aquilo ali serve de proteção para os artrópodes, sustentação do corpo e também retém água, evita que eles percam água para o ambiente. E finalmente os equinodermos, que basicamente o endoesqueleto, esse esqueleto interno de calcário, serve para sustentar o corpo. Finalmente, vamos para uma última questão aqui. Por favor. Vamos lá. O cartaz de propaganda de uma clínica veterinária tinha a seguinte inscrição: cuidamos de seu pet, gato, cão, galinha e iguana. Ok. Então... Podem-se concluir que a clínica atende a qualquer grupo de vertebrados. Explique. Gato... Desculpa. Tudo bem, deixa comigo aqui essa parte aqui. É que eu acabei colocando aqui já para a gente não ter que voltar o slide atrás. Obrigado, viu, Daniela? Nada. Bom, essa clínica, então, ela atende gato, cão, galinha, iguana, colocou esses exemplos. Gato pertence a qual grupo? Qual grupo de animal? Gato é um mamífero. E o cão? Cão também é um mamífero. Então a gente tem dois representantes de mamíferos aqui. A grande característica dos mamíferos é possuir glândulas mamárias. Segundo, próximo aqui, galinha. Galinha, nós sabemos que é uma ave. E eu adoro esse exemplo. Perdão. Eu adoro esse exemplo porque esse exemplo ele é de uma ave que não voa. Então, essa clínica atende mamíferos, aves, e a iguana é um réptil. Então, mamíferos, aves e répteis. O que está faltando aí? O que essa clínica não está atendendo aí? O que está faltando de representantes aqui? Bom, a clínica então não incluiu representantes de peixes nem de anfíbios. Então, basicamente, a resposta é essa. Peixes e anfíbios não seriam atendidos por essa clínica. Sinto muito se você tem um sapinho de estimação que você ama muito. Se você for levar para esses cuidadores, eles não vão poder ficar com seu sapinho enquanto você viaja. Eu agradeço a vocês todos, agradeço a Daniela. Obrigada. E desejo a todos aí bons estudos.